Olá, meus queridos e meus amados irmãos, minhas irmãs em Cristo Jesus, você que nos assiste, você que nos acompanha, você que pela primeira vez chega a este canal, você também que já é ouvinte deste canal. Eu quero cumprimentá-los a você, a sua casa, a sua família, na paz bendita e eterna do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que esta paz possa permanecer, habitar e continuar em nosso coração, não só hoje, mas que seja para toda a eternidade. Meus queridos irmãos, minhas irmãs, em primeiro lugar, eu agradeço ao Senhor nosso Deus pela oportunidade que nos é dada, porque se não fosse por Ele, por intermédio dEle, por causa dEle, não estávamos aqui. Segundo, eu agradeço a você que tem tirado minutos do seu tempo para meditar conosco na palavra de Deus. Que Deus te abençoe. Eu peço a você que deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative as notificações. Muito obrigado. Que o Senhor Jesus abençoe você e toda a sua casa. Meus queridos irmãos, minhas irmãs, eu inicio esta mensagem dizendo: como é bom termos intimidade com Deus. Como é bom sermos conhecidos por Deus. Muitas pessoas querem ser aplaudido pelo homem aqui na terra. Muitas pessoas querem ser conhecida aqui na terra. Mas a pergunta inicial é: esta pessoa tem conhecimento de Deus? Essa pessoa busca ter intimidade com Deus? Esta pessoa conhece quem é Deus? Louvado seja o nome do Senhor. Por que estou fazendo esta pergunta? Queridos, tem coisas que só Deus, por mais que você seja conhecido entre as pessoas, por mais que você seja uma pessoa influente em meio à sociedade, mas existem coisas que só Deus pode fazer, só Deus pode resolver. Por mais que você tenha recursos financeiros, tem coisas que o dinheiro não resolve. Louvado seja o nome do Senhor. Tem coisas que os amigos não resolvem. Tem coisas que a posição social não resolve. Tem coisas que somente Deus pode fazer. Louvado seja o nome do Senhor. Por que eu estou lhe dizendo isso? No segundo livro dos Reis, existe uma história no capítulo 4, a história de uma viúva que perde o seu esposo, perde o seu marido. E o marido desta viúva deixou-se uma dívida. Louvado seja o nome do Senhor. Não era o propósito dele, não era a vontade dele deixar esta dívida para que a sua esposa, os seus filhos, viesse arcar com as consequências daquela dívida. Não era o plano dele. Louvado seja o nome do Senhor. Só que a morte chegou repentinamente. Louvado seja Deus. A morte chegou repentinamente. E naquela época, eu quero que você entenda que se alguém morresse e deixasse uma dívida, as pessoas que ficavam, que faziam parte daquela parentela, daquela família, teriam que arcar com a responsabilidade. A dívida não era perdoada. Louvado seja o nome do Senhor. E este homem morreu e ficou essa dívida. Pelo relato da esposa, ela não teria como
pagar esta dívida. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso, os credores, as pessoas a quem ele devia, foi até a casa desta mulher para levar os 2 filhos que ela tinha. Veja que não seria fácil a situação para ela. Ela já teria perdido o marido. Agora estava correndo risco de perder os seus 2 filhos. Só que naquela época existia um profeta chamado Eliseu. Louvado seja o nome do Senhor. Um profeta chamado Eliseu. Primeiro, eu quero lhe dizer, lhe afirmar, que o marido desta viúva era um homem temente a Deus. Era um homem obediente a Deus. Era um servo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E quando ele morre, esta viúva vai diretamente ao profeta Eliseu. Chega para o profeta Eliseu e conta a sua história. Diz: olha, o meu marido morreu. E tu sabes que ele era o teu servo e que ele temia a Deus. Ele temia o Senhor. Louvado seja Deus para todos sempre. Eliseu se dirige àquela mulher aflita, angustiada, sofrida. Louvado seja o nome do Senhor. E faz a ela uma pergunta: o que eu te há de fazer? O que tu tens em casa? Louvado seja Deus para todo sempre. Ela analisa e responde: a tua serva não tem nada. Essa é a primeira resposta que esta viúva dá ao profeta Eliseu. Louvado seja o nome do Senhor. Mas depois ela pensa, ela analisa, louvado seja o nome do Senhor, e diz: a tua serva não tem nada senão uma botija com um pouquinho de azeite. Louvado seja Deus. Eliseu dá uma orientação àquela mulher e diz: olha, vai, volta para a tua casa, chega na tua casa, reúne os filhos, entra no quarto e pede vasilhas emprestadas aos teus vizinhos. E, em nome do Senhor, eu te digo que tu vais ter o bastante para pagar a tua dívida. A mulher recebe o conselho, ela não questiona. Louvado seja o nome do Senhor. Esse é o segredo, amados, de grandes conquistas, de grandes vitórias em nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. Ela recebe a palavra do homem de Deus, ela crê, ela acredita no que Eliseu estava falando. Primeiro, eu quero que você entenda que Eliseu não era qualquer profeta. Eliseu não profetizava de si mesmo. Eliseu profetizava segundo a ordem do Senhor. Louvado seja Deus para todo sempre. A mulher recebe a palavra, ela retorna ao seu lar, à sua casa, louvado seja Deus, e faz da mesma forma que ela é orientada pelo profeta. Muitas pessoas deixam de receber a bênção, por quê? Por causa da desobediência, porque não obedece aquilo que Deus instrui ou lhe orienta a fazer. Louvado seja o nome do Senhor. A mulher não questiona, a mulher recebe a palavra e diz a Bíblia que ela vai, ela obedece, chega em casa, pede vasilhas a todos os seus vizinhos. Primeiro, aquela mulher ela tinha comunhão com seus vizinhos. Aquela mulher ela tinha prestígio com seus vizinhos. Louvado seja o nome do Senhor. Por quê?
Porque se ela não tivesse intimidade, se ela não tivesse, se ela não fosse uma mulher mal vista pelos seus vizinhos, ninguém socorreria ela naquele momento. Louvado seja Deus. Mas, pelo texto, pela Bíblia, nós entendemos que ela conseguiu vasilhas de sobra com os seus vizinhos. Louvado seja o nome do Senhor. Então, ela entra em casa, fecha a porta sobre ela, sobre os seus filhos, e ali ela começa a fazer do jeito que o profeta teria lhe orientado. Ela começa com aquele pouquinho de azeite, ela deita o azeite, ela derrama o azeite sobre as vasilhas, louvado seja o nome do Senhor, e o azeite começa a fluir, começa a multiplicar-se, louvado seja Deus. E diz a Bíblia, querido, que aquele pouquinho de azeite que restava, louvado seja o nome do Senhor, foi o suficiente para encher todas aquelas vasilhas. Louvado seja Deus. Foi suficiente para pagar a dívida que aquela mulher estava devendo. Louvado seja o nome do Senhor. Então, ela, após pagar a dívida, após ela encher todos aqueles vasos de azeite, Eliseu aconselha a ela: tu vai, paga a tua dívida e tu e teus filhos viverão do resto. Queridos, nós servimos o Deus da multiplicação. Nós servimos um Deus que, quando Ele quer fazer, quando Ele decide fazer, quando Ele pretende fazer, Ele faz. Louvado seja o nome do Senhor. Ele não depende de opinião humana. Quando o nosso Deus decide operar, Ele opera da sua forma, do jeito que Ele pretende fazer. Louvado seja o nome do Senhor. O que mais me chama a atenção na narração deste texto, louvado seja o nome do Senhor, é porque aquela mulher, ela tinha apenas um pouquinho de azeite, mas o pouquinho que ela tinha foi suficiente para suprir as suas necessidades. Louvado seja Deus para todos sempre. Tem pessoas que não imaginam, não meditam em tamanha possibilidade como essa. Queridos, eu sempre digo, volto a dizer, nós não nascemos grandes, nós nascemos pequeno. Louvado seja o nome do Senhor. Nós não sabíamos andar, nós não falava, louvado seja Deus. Mas na medida que a gente foi crescendo, a gente foi dando os primeiros passos, louvado seja o nome do Senhor. A gente foi entendendo as coisas, como é que funciona, queridos, para se alcançar grandes vitórias, grandes conquistas, louvado seja o nome do Senhor, é de pequeno que a gente vai começando, louvado seja Deus, damos os primeiros passos. É de pequeno, louvado seja Deus, que a gente vai crescendo. Louvado seja o nome do Senhor. Então, queridos, um pouquinho de azeite que aquela mulher tinha, ela chega, paga a sua dívida, porque os credores, as pessoas que ela deviam, iam levar os seus filhos. Veja em que situação aquela viúva iria ficar. Veja em que condição aquela viúva ia ficar naquele momento. Já teria perdido o marido, agora estava prestes a perder os seus filhos. Louvado seja o nome do Senhor. Só que ela não se entregou diante da situação. Só que ela não desistiu, ela não deu a causa por perdida. Muitas pessoas, louvado seja o nome do Senhor, estão perdendo a batalha, louvado seja Deus, porque perderam a confiança no Deus da multiplicação. Muitas pessoas
já não obtêm mais vitória da parte de Deus, não é porque Deus não quer abençoar. Não. Primeiro, eles não utilizam a sua fé. Segundo, eles não têm obediência. Se esta mulher aqui analise do capítulo 1 ao versículo 7, capítulo 4, a partir do versículo 1 até o 7, que esta mulher, a todo tempo, ela está obedecendo as orientações do profeta. Louvado seja o nome do Senhor. Ela fez de tudo quanto o profeta lhe ordenou. Louvado seja Deus para todo sempre. E ela conseguiu dar a volta por cima. Ela conseguiu obter vitória, porque tudo por causa da obediência. Muitas vezes a gente quer ser abençoado, mas a gente não quer obedecer os mandamentos da nossa liderança. Louvado seja Deus para todos sempre. Muitas vezes a gente quer alcançar vitória da parte de Deus, mas nós estamos obedecendo? Nós estamos obedecendo? Louvado seja Deus. É isso que o Senhor tem nos orientado, tem nos dito. Louvado seja Deus, porque para nós alcançar grandes vitórias, nós temos que ter obediência. E quando olhamos para este relato bíblico, para esta passagem bíblica, nós entendemos que esta mulher, ela conseguiu vencer, dar a volta por cima, ela conseguiu alcançar o seu propósito por causa da sua obediência. Louvado seja Deus para tudo sempre. Então, o que ela fez? Aquele pouquinho de azeite que ela tinha foi o suficiente para que ela viesse pagar a sua dívida. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, o pouco que você tem, o pouquinho que você tem, se você pôr a sua confiança no Senhor, se você acreditar, Deus vai fazer multiplicar esse pouquinho que você tem. Louvado seja o nome do Senhor. Se ainda existir ainda um pouco de confiança, de fé, louvado seja o nome do Senhor, você vai conseguir dar a volta por cima. Veja que esta mulher, ela não tinha um grande vaso de azeite. Ela tinha apenas uma botija e essa botija não estava completa. Esta botija, ela mesmo relata que ela tinha um pouquinho de azeite. Louvado seja o nome do Senhor. Mas aquele pouquinho que ela tinha foi suficiente. Louvado seja Deus para ela pagar a sua dívida. Pagou a sua dívida, louvado seja o nome do Senhor. Imagine que foi uma surpresa para aqueles credores. Mas primeiro, o profeta Eliseu, ele relata em nome do Senhor. Queridos, o nome do Senhor é poderoso. Em nome do Senhor eu te digo que tu vai pagar a tua dívida. Louvado seja o nome do Senhor. A mulher, imagine que foi um espanto para aqueles homens, porque eles estavam de olho de fato nos seus filhos. Mas ela conseguiu superar. Com o pouquinho que ela tinha, ela conseguiu superar. Pagou a sua dívida. E ela e os seus filhos passaram a viver daquilo que sobrara. Louvado seja Deus para todo sempre. Meus amados irmãos, minhas irmãs, veja a imensidão, veja a grandeza do nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso, diante da circunstância que você hoje está vivendo, talvez não seja favorável, talvez você nem imagina que é capaz de sobreviver. Talvez você nem acredite que você é capaz de dar a volta por cima. Eu venho, nesse momento, trazer esta palavra ao teu coração. Nem tudo está acabado para você.
ainda existe chance, ainda existe uma solução. Louvado seja o nome do Senhor. Ainda existem alternativas para você continuar vencendo. Ponha a sua fé, a sua confiança no Deus que fez os céus e a terra. Louvado seja Deus. Entenda que Deus está no controle de toda a situação. Deus não te desamparou, não te deixou só, não te abandonou em meio às circunstâncias que você está vivendo. Louvado seja o nome do Senhor. Use aquilo que você tem, aquilo que está de sua posse. Louvado seja o nome do Senhor. Porque se você usar com fé, com confiança, Deus vai multiplicar. Louvado seja Deus. Entenda, queridos, que o nosso Deus é um Deus provedor. O nosso Deus é o Deus da multiplicação. O nosso Deus está sempre atento a nos socorrer nos momentos das nossas maiores dificuldades. Talvez hoje você está vivendo um momento de escassez. Talvez hoje você está necessitado da ajuda de alguém. Louvado seja o nome do Senhor. Mas quem sabe o dia da manhã você vai dar a volta por cima e vai entender, louvado seja Deus, que o melhor de tudo é obedecer a Deus, por a sua confiança no Senhor, e mesmo com este pouquinho, Ele vai fazer multiplicar na sua vida. Queridos, eu quero deixar esta breve e rápida meditação da palavra de Deus, e para nós encerrarmos, eu quero ler o versículo de número 7. Então foi ela, a mulher, então foi ela e fez saber o homem de Deus. Ele disse: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos viverão do resto. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero deixar esta breve mensagem ao seu coração, para a sua vida. Que Deus te abençoe, que possa fazer multiplicar todas as suas finanças, e que você, o momento que você está vivendo agora, louvado seja Deus, talvez seja um momento de decepção, mas creia no Deus Todo-Poderoso, Ele vai te fazer vencer. Deus abençoe, fique na paz.